O que ele fez então? Pegou 19 frascos, colocou caldo de vegetais. A gente chama de caldo nutritivo, pode ser tanto caldo de vegetal quanto caldo de carne. E ele pensou, ora, esse material estando contaminado, o que eu faço? Eu fervo. A fervura destrói os micro-organismos que aí estiverem. Como eu vedo, não deixo vir de fora, o material não se torna contaminado e os micro-organismos aí não desenvolvem. E fez. Ferveu os frascos. A ideia é simples, mata o que está dentro, de fora não entra, não desenvolve micro-organismo. E deu certo. Deu certo. Geraldo, então abalou definitivamente a abiogênese. Ainda não. Niederhan começou a espalhar e defender a tese de que o Spallanzani fervera demais e que o calor tinha destruído o princípio ativo. O Spallanzani, por sua vez, disse que o Niederhan ou não fervera o suficiente ou não vedara direito, por isso havia contaminado de novo. Agora eu quero, gente, que vocês observem como o mundo é fantástico. Nesta briga, alguém que não tinha nada a ver com isso, um francês, confeiteiro, e que perdia muita comida porque apodrecia rapidamente, teve uma ideia brilhante. Ele falou, cara, se esse tal de Niederhan tiver razão, eu estou ferrado. Mas se o pessoal do Spallanzani tiver razão, eu consigo faturar uma graninha extra. Sabe o que ele fez? Colocou alimento em latinhas, vedou e ferveu. Ele disse, olha, se eu matar o que está dentro, de fora não entra, o meu alimento não estraga. Gente, estava inaugurada na França a indústria de enlatados, antes mesmo que a abiogênese fosse derrubada. No final do século XVIII, olha que coisa fascinante, descobriu-se o oxigênio e a importância que o oxigênio tem para a vida. O pessoal defensor da abiogênese começou a pular de alegria. Ora, está explicado, ao ferver falta oxigênio. Por isso que os micro-organismos, mesmo que surjam por geração espontânea, não conseguem desenvolver. A Academia Francesa, por volta de 1860, resolve acabar com essa brincadeira e faz um concurso. Quem derrubar definitivamente a abiogênese ganha um prêmio da Academia Francesa. Vamos ver quem ganhou o prêmio? Atenção para você não se perder. A primeira teoria qual era? Abiogênese ou geração espontânea. O vivo surge do não vivo, desde que em circunstâncias especiais e se este for dotado de um princípio ativo. A partir de Francisco Redi, mais o Spallanzani, diz que todo ser vivo, na atualidade, origina de outro ser vivo pré-existente, teoria chamada biogênese. E quem já estava trabalhando e resolve entrar no prêmio da Academia Francesa, um cientista chamado Pasteur. Pasteur repetiu a experiência do Spallanzani em 20 frascos, ferveu o caldo nutritivo, vedado, não houve contaminação dos mesmos. Ele levou para o alto dos Alpes e cortou os frascos. Depois vedou novamente, apenas um houve contaminação. Concluiu ele que lá no alto o ar não tinha muita contaminação, porque a experiência repetida no centro de Paris contaminou praticamente todos os frascos. A Academia Francesa não estava satisfeita ainda. Foi quando Pasteur teve uma ideia brilhante. Guarde esse nome. Ele ferveu o gargalo do frasco e tornou sinuoso, entortou. Chamou frasco pescoço de cisne. Se perguntar qual a experiência derrubou definitivamente a abiogênese, a do frasco pescoço de cisne. O que pensou Pasteur? Eu fervo o caldo nutritivo, destruo os micro-organismos que aí estão. O gargalo sinuoso é mantido aberto. O ar entra, ninguém vai dizer que é falta de oxigênio,
mas os micro-organismos ficarão retidos nas curvas do frasco e não vão contaminar o caldo lá embaixo. Fez e deu certo. Repetindo a experiência de cortar o gargalo nos Alpes e no centro de Paris, houve então contaminação. Com esta experiência, derruba-se definitivamente a abiogênese. Aí você diz, por que a gente fala nisso até hoje? O que mudou? O que mudou, meu amigo? A partir daí começa a asepsia em hospitais, o cuidado com pacientes, médico coloca luvinha, lava a mão antes de tocar no paciente. A partir daí o cuidado com as mãos, a higiene, o asseio do corpo. A partir daí o cuidado na preparação de alimentos e o resultado desse cuidado todo, inclusive é o aumento da vida média da população humana. Portanto, essa pesquisa que derruba definitivamente a abiogênese, definitivamente também muda o estilo de vida da humanidade. E os reflexos você tem até hoje. Recentemente, divulgado em jornais no Brasil, você deve ter visto o cuidado que os nordestinos estão tendo com a água agora nos açudes, para não deixar a água contaminada com bactérias. A gente pode dizer que isso é reflexo da pesquisa do Pasteur. Concluindo, hein? Origem de formas vivas num determinado momento histórico. Duas teorias. Abiogênese ou geração espontânea. Matéria bruta pode originar ser vivo desde que dotada do princípio ativo em circunstâncias especiais. Válido? Não. Aristóteles, von Helmont. Biogênese. Todo ser vivo na atualidade é originado a partir de outro ser vivo pré-existente. Pesquisas Red, Spallanzani e Pasteur. Com isso, você fecha esse primeiro bloco da origem da vida. Segundo bloco, origem do fenômeno vida no planeta Terra. Gente, o padrão de vida na Terra é celular. Você já estudou isso? Os seres vivos são constituídos de células. Meu Deus, Geraldo, será que alguma coisa pode ter surgido na Terra que não era feito de célula? Se surgiu, não deu certo. Então tem que estudar a gênese do que chegou até hoje. Padrão celular. Logo, estudar o aparecimento da vida na Terra é estudar o surgimento das primeiras células no planeta. Tantanana. Há quanto tempo existe a Terra? 4,5 bilhões de anos. Condensando uma poeira cósmica, era uma coisa quente, calor. Os gases desprendiam e formavam a atmosfera primitiva da Terra. Até que a Terra passa por um resfriamento e chove pela primeira vez. Uma chuva intensa, sabe aquela chuva de verão, trovoada, água pra caramba que assusta velha e criancinha? Exatamente isso, relâmpago. Isso durou quase 1 bilhão de anos. Gente, inundou a Terra primitiva, formou o mar primitivo. Nestas condições, a vida surgiu há mais ou menos 3,5 bilhões de anos. Como? Como? Por isso você tem que saber quais as teorias. Gente, tudo que eu estiver falando agora tem muita coisa nova. A gente fala o que o vestibular está a cobrar. Daqui a 4, 5 anos, a gente vai ver muita coisa diferente. Mas para hoje, pro vestibular no momento, vale o que eu estiver falando. Vamos às teorias? Primeiro, criacionismo. Gente, a ciência como tal, ela existe a partir do século XIX. Tinha muito do empirismo antes do século XIX. A gente acabou de ver a confusão da abiogênese e biogênese. Antes do século XIX, os cientistas achavam que a Terra tinha alguns 1000 anos. Não daria tempo para surgir vida aqui
ao acaso. Não daria tempo para a evolução acontecer. Procuraram, então, em tudo que existia de relatos, explicar como a vida surgiu. E por isso adotaram a visão bíblica, a visão ocidental do surgimento da vida. Segundo o criacionismo, ocorreu como está relatado na Bíblia. Gente, estamos discutindo religião? Não! Estamos discutindo Deus? Não! O que nós estamos discutindo como apareceram as células na Terra, até para você não entrar em discussão furada aí na sua cidade. Simplesmente a gente quer saber como as células apareceram na Terra e não aconteceu dessa forma porque as provas que nós temos são o contrário. Logo, o criacionismo hoje é válido? Não. Qual é a crítica? Nós provamos que não foi assim, mesmo porque hoje nós sabemos que a Terra tem 4,5 bilhões de anos e não alguns mil anos, como se acreditava até o século XIX. Ok? Segunda teoria. Cosmogênese ou panspermia. Ai, o que diz isso? Bom, se vida não tinha aqui, as condições da Terra foram modificando e essa vida veio de fora, em forma de sementes, caiu na Terra e aqui desenvolveu. Será possível? Vamos ver. Se assim aconteceu, o que pode ter vindo? O que isso